Belezinha, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa. Bom, essa é a nossa aula de número 3, vinculada ao curso de modelagem numérica da turbulência. Eu estou me permitindo passar um tempo maior nessa parte inicial do curso, que está focada principalmente numa contextualização e resgate histórico do assunto, né? Porque isso tem me estimulado muito, tem sido muito divertido, interessante. Eu acho que também serve para ir abrindo mesmo a cabeça da gente para uma série de questões que a gente vai ver aqui ao longo desse curso, e muitas vezes a gente fica às vezes muito apegado, né, a um conteúdo ali muito hermético, muito fechado, e às vezes assim a gente não consegue colocar algumas nuances, algumas camadas que estão por trás, né, daquelas ideias que a gente está estudando, porque fica nessa ênfase, né, 2D, bidimensional às vezes, conteudista, e a gente meio que perde o encanto, né, pela coisa em si. Eu acho que quando a gente conta um pouco de história, né, cita as pessoas que foram importantes, responsáveis por uma série de ideias que a gente vai ver aqui um monte nesse curso, eu acho que a gente se motiva, acho que a gente consegue se vincular mais ao assunto, acho que fica mais interessante e assim, mesmo que seja uma contextualização histórica, eu já aproveito esse momento para lançar uma série de ideias, de conceitos. Então aqui na última aula, por exemplo, a gente falou muito, né, sobre alguns aspectos centrais de funcionamento da própria turbulência em si, quando eu apresento aqui essas escalas de Kolmogorov e lanço aqui uma ideia fundamental de que a turbulência é um fenômeno de múltiplas escalas, que ela é um fenômeno dissipativo, em que a gente pode tentar pensar na ideia, nessa imagem mental de vórtices de vários tamanhos diferentes que vão transferindo energia uns para os outros, vórtices grandes, vórtices médios, e de repente na menor escalinha, como se esse último microvórtice turbulento ele virasse uma bolinha de calor. Ele é dissipativo, ele dissipa essa energia mecânica na forma de calor, né? Isso já é uma ideia fantástica, física, e que ela aparece aqui, né, num simples link com essa data desse ano no qual Kolmogorov escreveu esse artigo e propôs essa ideia, né? Então a gente vai falando de ideias, de física, de história, de gente, acaba que é uma contextualização histórica, mas é muito mais do que isso, né? Então na última aula eu encerrei a aula com essa visão, essa imagem, assim, esse dado, né? A IBM nesse ano então constrói o Mark I, essa primeira calculadora eletromecânica que tinha um monte de relé, milhas e milhas e milhas de fios e, né, conexões, uma trombolha, um negócio horrível, grande desse, e que demorava, sei lá, 6 segundos para fazer uma multiplicação, porque todo o processo era eletromecânico, então eram máquinas de computação que faziam uma série de cálculos em sequência usando princípios eletromecânicos. Então, quando passa, o relé é uma estrutura eletromecânica. Quando passa corrente no relé, essa corrente ela gera um campo magnético que gera uma força na chavezinha de cima que ela vai e fecha, né? Então passa uma corrente, isso aqui gera uma força, e aí mecanicamente demora um tempo para esse cara fechar. Então relés eram utilizados para abrir e fechar circuitos lógicos que desempenhavam funções específicas. E ela é eletromecânica no sentido que de repente passa uma corrente elétrica e essa corrente então gira uma engrenagemzinha. Então tem uma conexão entre uma programação, vamos colocar assim, de circuitos elétricos e outputs, atuações mecânicas, né? Então era uma máquina muito lenta, demorava muito, mas fazia algumas contas, seria mais ou menos um protótipo de um computador, e a história então avança. Na aula de hoje eu queria começar falando do ENIAC. O ENIAC é uma máquina muito famosa, porque foi muito usado assim na guerra, né? Ele foi, na verdade, usado para finalidades de guerra, e é um computador integrador numérico eletrônico. E o lance do ENIAC, assim, que já é uma evolução em relação ao Mark I, é que, por mais que ele fosse até assim bem maior, né, 30 toneladas, ocupava uma sala de 150 metros quadrados, tinha um monte de fiação e tal, mas o grande lance dele é que, em vez de usar relés, né, para você abrir e fechar circuitos, você usava então válvulas termiônicas. Essas válvulas que são tubos de vácuo e que elas funcionam como elementos de circuito que abrem e fecham circuitos por meio de um processo lá
que não é mais mecânico como o do relé e que é muito mais rápido. Essa é a ideia central, né? E você usa inclusive essas válvulas, por exemplo, em amplificadores de guitarra, amplificadores valvulados, né? Que tem uma sonoridade inclusive muito melhor do que a sonoridade dos transistorizados, né? E a gente vai falar sobre transistor daqui a pouquinho. Mas, enfim, o ENIAC é uma evolução de uma máquina que já usava outros tipos de tecnologia nesse projeto, vamos colocar assim, da parte dos circuitos elétricos, e por isso era muito mais rápido. O tempo de abertura e fechamento de um circuito por uma válvula termiônica é muito menor do que por um relé, tá? Então, para casa, já vem a próxima atividade aqui, né, para os alunos que estão fazendo a disciplina, que estão querendo aprender um pouco mais, enfim, eu sugiro uma atividade muito interessante, que o material para essa atividade também está aqui a sugestão, é esse Computer Science, um curso de Computer Science da Crash Course, né? Então você vai lá no YouTube, Crash Course Computer Science. Esse curso ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é super didático, as aulas são bem curtinhas, ele é muito profundo e muito bonitinho, com esquemas visuais e mostra os circuitos e explica em detalhes a história, o que é um relé, o que é uma válvula termiônica. Maravilhoso, recomendo muito. Eu estou encantado com esse curso, estou inclusive assistindo ele inteiro também, porque percebi que tinha uma série de coisas que eu não fazia a menor ideia sobre esse mundo dos computadores, que são muito interessantes e fascinantes e que inclusive tem elevado assim a minha visão com relação à nossa própria espécie. O ser humano ele é muito criativo, ele é muito inteligente, ele é muito fantástico. A capacidade da nossa espécie de construir coisas sofisticadas usando abstrações assim muito elaboradas é uma coisa fascinante e que fica muito clara quando a gente começa a estudar como funciona a computação, assim, porque você vai navegando entre muitos níveis de abstração, sabe? E eu acho isso fascinante e esse curso foca muito bem nisso. Então, baseado nesse curso, vai lá no YouTube, assiste, vale a pena. Eu tenho uma proposta de uma atividade para casa que é o seguinte: você vai explicar aqui os princípios de funcionamento de relés, válvulas termiônicas, diodos e transistores, porque na verdade essas tecnologias elas foram na verdade as grandes responsáveis por fazer com que essas máquinas que antigamente ocupavam um prédio inteiro e pesavam, sei lá, 130 toneladas, hoje em dia pudessem ser desse tamanho aqui. Então é uma evolução de tecnologias vinculadas a circuitos elétricos, né, que nos permitiu diminuir o tamanho das nossas máquinas e inclusive aumentando a velocidade de processamento, né? Então como é que as coisas hoje em dia são muito mais rápidas e menores? Porque a gente foi evoluindo nessas 4 tecnologias: relés, válvulas termiônicas, diodos e transistores. Então você vai pesquisar, vai perguntar para o ChatGPT se quiser como esses caras funcionam, mas eu recomendo que faça isso usando esse material aqui de consulta sugerido, né, o Crash Course Computer Science lá, que é maravilhoso, e você vai explicar então, e eu quero que em seguida você relacione esses grandes computadores da história, o ENIAC, o Mark I, tem o Colossus, tem vários aí, né, baseados nessas tecnologias de abertura e fechamento de circuitos, citando as datas de lançamento, os tamanhos físicos, as capacidades de cálculo e as principais aplicações. Nisso você vai conseguir entender como que a gente foi evoluindo nessa área e qual a relação dessa evolução tecnológica, cultural, com essas tecnologias básicas assim de dispositivos de abertura e fechamento de circuitos, né? Os relés, as válvulas termiônicas, os diodos e os transistores. Então é para preparar um materialzinho para a próxima semana. Bom, em seguida a gente vai para o ano de 1954, em que a IBM, aquela empresa do Henry Hollerith, cria a primeira linguagem de programação da história, o Fortran. Uma linguagem que até hoje, né, é usada, não está mais tão na moda quanto já esteve, assim, mas ainda tem muita aplicação. Eu até hoje uso Fortran, é a minha linguagem preferida, é a minha linguagem de estimação, é a primeira linguagem que eu aprendi a programar. Enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo Fortran. E o Fortran, na verdade, é uma sigla para IBM Formula Translator, então ele é um tradutor de fórmulas. Ele já tinha como princípio básico, né, de essência, assim, vamos colocar dessa maneira, a ideia de ser usado para fazer cálculos
né? Então cálculos muito pesados, principalmente assim cálculos balísticos, né? O que motivava muito o desenvolvimento dessas tecnologias de computação no começo realmente era coisa da guerra, cálculo balístico, né? Tem aquela questão daquela máquina Enigma que era para usar para fazer criptografia, que os nazistas usavam na Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, para quebrar um código da outra máquina e tal. Então a aplicação inicial era muito lance da guerra e era para fazer computação de balística, mas depois essa coisa começa a virar uma possibilidade assim para esse lado mais científico, acadêmico, em que os físicos começaram a perceber que as equações matemáticas que descreviam os fenômenos de interesse eram equações diferenciais, geralmente equações diferenciais parciais, que não possuíam solução, né, exata na maioria dos casos e que poderiam ser resolvidos de maneira aproximada, usando algumas aproximações e matemáticas, algumas abordagens numéricas para serem resolvidos então por computadores. Então o Fortran já tinha no início uma série de funções, função seno, cosseno, logaritmo, exponencial, raiz quadrada. Então ficava mais fácil você organizar grandes sequências de equações usando essa implementação, usando aí o Fortran, tá? Isso então ele é desenvolvido, né, em 54 e é lançado, na verdade, oficialmente em 57 pela IBM. Isso abre as portas para o que hoje a gente conhece como computação moderna. Aqui eu coloco um exemplo, né, como era no começo da coisa, um cartão perfurado em que cada coluna ali e cada local em que você fazia um furinho estaria associado a um comando, a uma função específica que você olhava numa tabela ali e você então programava o seu código furando colunas específicas desse cartãozinho que era próprio para ser lido por uma máquina específica, né? Na verdade tinha uma máquina para furar os lugares certinho. Então os programadores no começo não ficavam aqui que nem a gente num computador, assim, ficavam furando o cartão com uma máquina que furava aquele cartão. Isso ia para uma pilha, uma máquina lia aquilo ali e mandava orientações, né, do que aqueles furos estariam dizendo para uma máquina calcular de fato o que era então calculado. Hoje em dia a gente programa, né, usando texto e enfim. Então a coisa mudou bastante, né, inclusive em termos de forma, mas era isso daí no começo, né? Então em 57 ainda se usava aquela ideia que foi a primeira referência dessa série de vídeos, né, o tear automatizado do Jacquard de 1804. Bom, em seguida a gente então vai dar um pulo para o ano de 63 e vai enunciar assim, um fato muito interessante que já está mais vinculado à questão da modelagem numérica mesmo da turbulência. Então até agora tudo que eu falei de turbulência e de computadores foram assuntos meio que descorrelacionados. Então a partir dos anos 60 a gente vai começar a juntar essas duas coisas e a gente vai começar a ver como a galera que estava estudando turbulência começou a entender como poderia ser beneficiada do uso de ferramentas de cálculo computacional para poder entender essa física tão complicada, né? Essa física de um fenômeno que parece muito instável, muito imprevisível, muito aleatório, mas ao mesmo tempo tem algumas características, é dissipativo, né? Poderia aumentar a viscosidade efetiva daquele flow porque teria uma dissipação maior, e essas escalas então podem ser muito pequenininhas dos menores vórtices, uma escala de Kolmogorov minúscula. Então, como é que a gente poderia estudar isso daí tudo usando computadores? Então, nesse ano de 63, o Smagorinsky ele propõe um modelo matemático para simular escoamentos turbulentos, que em tese, o que ele iria fazer? Ele iria resolver, calcular, né, de fato, resolver as equações diferenciais parciais, né, que regem o comportamento desse escoamento, baseadas em princípios físicos fundamentais, Navier-Stokes, energia e tal, iria resolver esse escoamento para as escalas maiores, iria propor um modelo para não precisar simular as pequenas escalas, porque elas são muito pequenininhas, e eu não vou ter malha para isso, para ter uma malha de cálculo para simular um escoamento turbulento em todas as suas... várias escalas, eu teria que ser capaz de simular as escalas de Kolmogorov,
Então teria que ter uma coisa muito refinada, né? E seria quase que impraticável. Então ele propõe uma ideia que a gente conhece como LESS, que é Large Edge Simulation. Vou simular os grandes vórtices, as grandes estruturas, e vou modelar matematicamente a primeira, né? Na época ele propõe esse modelo assim para tentar estudar correntes atmosféricas. Aqui eu tenho uma imagem do lado que eu acho que ela é muito representativa, que ela mostra assim claramente a diferença entre essas três principais filosofias, abordagens de simulação de escoamentos turbulentos, que a gente chama de HANS, LESS e DNS, né? Que são siglas em inglês. Primeiro vamos começar pela HANS. A HANS a gente chama de Reynolds Average Navier-Stokes. Então se faz uma média de Reynolds sobre as equações de Navier-Stokes, você vai aplicar um monte de filtro estatístico, você vai ver uma coisa muito média. Então se é, por exemplo, uma chama, né, de sei lá, a combustão de um gás e tal, você veria mais ou menos essa figura aí, todo mundo muito bem comportado, né, algumas diferenças de cores entre as bordas e o centro, estaria filtrando um monte de coisa usando a HANS. A LESS, tu já vê que tem um movimento ali, ela é transiente, ela capta essas variações no tempo, né? A dimensão média dessa chama tem que ser mais ou menos a mesma da HANS. Então a HANS te dá a velocidade média num ponto, um comprimento médio de uma chama, por exemplo. A LESS vai te dar mais detalhe, assim, né, desse movimento, como é que ele vai oscilar, como é que ele vai vibrar e tal. E a DNS seria o que a gente chama de Direct Numerical Simulation, ela pega tudo. Então ela modela, tem malha refinadíssima, vai até a pequena escala de Kolmogorov do menor vórtice, e aí você vê que ela captura uma física muito mais rica, assim, né? É uma coisa ultra precisa, consequentemente ultra, hiper, mega cara, né? Falaremos um pouquinho mais sobre DNS daqui a pouquinho, tá? Quero mostrar um negócio que eu estava brincando hoje de manhã para vocês. E aí, em 68, cara, esses dois caras, o Harlow e o Nakayama, eles propõem uma primeira versão do que seria o modelo KEpsilon, que é um modelo de turbulência que é usado nessa filosofia HANS, no qual, uma vez que eu faça essa minha decomposição de Reynolds em cima das equações de Navier-Stokes, já falei que isso, por alto, assim, que isso leva a um problema que é o problema de fechamento, porque surge uma variável a mais, uma incógnita suplementar, que é aquele tensor de Reynolds vinculado a uma média temporal de um produto, né, de flutuação de velocidades, né, uma correlação de flutuação ali. E esse cara então poderia ser modelado de repente usando essa hipótese de Boussinesq da viscosidade turbulenta, mas essa viscosidade turbulenta carece de um modelo. Ela depende do quê? Então, em 68, Harlow e Nakayama propõem um modelo para a viscosidade turbulenta para ser usada junto com a hipótese de Boussinesq numa abordagem HANS, que é o modelo KEpsilon, que é o modelo de turbulência mais famoso, mais usado do mundo, que a indústria mais gosta, porque ele já foi muito estudado, ele já foi validado para um monte de situação, ele é muito barato e ele dá essas informações médias que podem assim resolver um monte de problemas de interesse industrial de uma maneira barata, assim, tá? Em 69, então, a gente tem a primeira simulação numérica direta de um escoamento turbulento em Reynolds moderado, uma DNS, né? E tu fala, caramba, mas calma aí, a DNS é a mais pica, é a mais difícil, ela é mais elaborada, pega a escala de Kolmogorov, é a mais cara, e eu tô falando que a primeira simulação foi dos anos 60, cara. O que esse cara estudou? Qual que seria o tamanho do domínio de cálculo, né? E eu vou falar sobre isso com vocês e eu quero trazer uma discussão bem interessante sobre isso e mostrar algumas coisinhas que eu estava pesquisando aqui. Mas antes disso, só para contextualizar, né, esse foi um artigo então que foi feito para a finalidade de fazer estudo estatístico do comportamento estatístico das pequenas escalas turbulentas. Então, na verdade, o que esse cara simulou não foi uma DNS, uma simulação da chama, uma simulação do escoamento turbulento em torno de uma asa. Ele simulou um microvórtice numa escala muito próxima às escalas de Kolmogorov para fazer uma análise estatística da turbulência, né? Usando uma malha com 32 elevado ao cubo nós, pequenininha. Simulou um cubinho de turbulência. Aí eu queria mostrar para vocês, inclusive, que o OpenFOAM, ele tem uma versão dele. Deixa eu ver se eu estou aqui. Onde que eu tô? Tô aqui, apareci junto com o OpenFOAM. Eu estava brincando aqui, ele tem um solver que ele resolve esse problema de turbulência isotrópica
eu vou explicar o que é isso direitinho e tal, dentro de um cubinho para simular o que seria um microvórtice turbulento. Eu estava simulando ele aqui agora e eu queria mostrar para vocês o resultado dessa simulação. Então isso aqui eu vou dar um apply, só para contextualizar. Deixa eu mostrar aqui a minha malha para vocês, wireframe, vamos ver solid color. Então, isso aqui é uma malhazinha, um cubinho com 16 elevado ao cubo nós, que vai simular um ponto no meio de um escoamento turbulento isotrópico, ou seja, num contexto em que eu estou longe da parede. É como se eu estivesse num jato livre, turbulento, e pegasse um ponto lá no meio, assim, qualquer, para ver como é que seria a cara dessas pequenas estruturas turbulentas numa escala próxima à escala de Kolmogorov, tá? Então, deixa eu dar um apply aqui, já dei. Primeiro para mostrar assim, um comportamento pouco interessante, mas seria um campo de velocidade ao longo do tempo flutuando, né? Nesse cubinho aqui, né? Eu tô vendo só valores típicos nas bordas do cubo, né? Então isso aqui é difícil de ver alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver as linhas de corrente aqui desse cara, que eu acho que vai ficar um pouco mais interessante. Isso aqui seriam as linhas de corrente desse cara. Deixa eu colocar uma cor aqui sólida pra gente ver. Seria assim, num dado instante de tempo, eu teria essa estrutura desse vórtice turbulento. Mas eu tô achando isso aqui muito denso, deixa eu só... eu vou dar um curso aqui de OpenFOAM, tá? Nesse curso de modelagem de turbulência. Depois que eu falar da teoria e tal, a gente vai brincar com o OpenFOAM, fazer várias simulaçõezinhas, mostrar como é que ele funciona, tá? Então isso aqui é só para dar um gostinho do que está por vir aqui. Esse cara, então, seria um pequeno vórtice turbulento. Eu vou dar o play aqui, ó. Então eu estaria vendo essa evolução no tempo de uma pequena estrutura turbulenta, minúscula assim, no meio de um escoamento turbulento, né, num contexto de turbulência isotrópica. Isso daqui a galera usa muito assim para estudar essa estatística da turbulência, né, como é que é esse espectro dessa dissipação de energia que a turbulência me gera para diferentes comprimentos de onda. Né? Assim como a gente pode falar, por exemplo, num espectro temporal, em termos da frequência, eu posso falar também em termos de um espaço do número de onda, em que eu consigo ter uma escala de comprimento, que é o comprimento de onda, para avaliar quais são os tamanhos, né, de estruturas turbulentas mais dissipativos, pegar esse espectro. Eu poderia fazer um estudo estatístico de turbulência isotrópica usando DNS simulando um ponto, por exemplo. Então tem o seu valor do ponto de vista de entendimento, de ciência fundamental, essas simulações às vezes em domínios muito pequenininhos. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que dá uma ideia fantástica em relação à questão do uso da turbulência mesmo, é uma simulação. Deixa eu só achar aqui meu vídeo, tá no favoritos, achei. Então, mostrar aqui um vídeo também para vocês, que eu achei fantástico. Isso aqui é desse grupo, né, Gauss Center for Supercomputing, e está associado, eu acho que é uma tese de doutorado desse instituto. E aí tem um vídeo, né, de divulgação que foi feito para mostrar um trabalho do grupo, no qual a galera faz uma DNS, né, de uma camada limite turbulenta compressível para averiguar a influência do gradiente de pressão, né, na distribuição assim desses vórtices turbulentos. Então aqui, deixa eu pôr aqui, vou tirar o som, eu quero mostrar mais o vídeo. Ele está mostrando que seria uma camada limite mesmo, explicando e tal. Aqui, né, uma visualização de longe do comportamento médio das grandes estruturas turbulentas que você poderia ter nessa camada limite turbulenta. E aqui, ele, então, falando que a aplicação é para entender isso no avião e tal, e ele mostra que seria uma simulação numérica direta dessas estruturas evoluindo no tempo, bem nas proximidades de uma parede, para entender essa turbulência não isotrópica, né, que se manifesta na camada limite, por meio de uma simulação pegando todas as escalas. Deve ter sido um negócio ultra, mega, hiper caro. Esse cara é de um centro de supercomputação. E aí ele mostra aqui o que esse pedacinho que ele está simulando, usando supercomputadores, super caro, para entender esses vórtices, representaria numa escala real de um avião. E aí, olha que incrível isso. Tá vendo essa tirinha aqui, ó? É o domínio de cálculo daquela simulação dele. Tá aqui dentro, ele tá tentando entender, cara,
como que esses vórticezinhos se comportam, como é que funciona esse mecanismo dissipativo da turbulência, porque, cara, isso é um negócio incrível, assim, incrível, né? Você entender que a turbulência, por ser um fenômeno de múltiplas escalas, para ela ser compreendida em todos os seus mistérios, é importante que alguém esteja preocupado em tentar entender o que está rolando naquela escalinha dissipativa. Isso é pesquisa de ciência fundamental para entender física mesmo, né? E isso tem implicações reais no mundo da engenharia, porque quando você estuda, né, no seu curso básico de mecânica dos fluidos 1, tem aqui no meu canal um curso desse de MecFlu 1. Se você lembra do diagrama de Moody que todo engenheiro usa para calcular o fator de atrito do escoamento da tubulação, você vai ver que para escoamento laminar eu tenho uma correlação entre o fator de atrito e o número de Reynolds que não depende em nada da rugosidade superficial da parede do tubo. É aquele 64 sobre Reynolds que você inclusive deduz usando a lei de Hagen-Poiseuille, cara. Isso dá para calcular na mão, né? Isso pode ser uma questão de prova, sei lá. E aí, quando você vai para o regime turbulento, opa, agora o fator de atrito importa. Então, quando é turbulento, a rugosidade superficial da parede importa para o fator de atrito. Quando não é, não importa. Por quê? Cara, o que é rugosidade? A rugosidade eu estou medindo, né, é uma métrica espacial de comprimento do tamanho típico dessas imperfeições superficiais que eu tenho, né, na parede, na superfície de materiais. Caramba, velho. Então, a rugosidade importa quando é turbulento, porque a turbulenta tem pequenos vórticezinhos que são dissipativos, que são um grande mistério, que de repente são transformados em calor, e esses caras, no fundo, estão recebendo energia de quem? De vórtices maiores, lá nas escalas fora do escoamento. Caramba, então esses vórticezinhos importam lá para o macro, porque é um fenômeno só, né, contínuo, interligado, de múltiplas escalas. Então, olha que incrível isso, né? Assim, a importância de você estudar um pontinho ali se movimentando, tá? Então, é isso. A primeira simulação numérica direta foi, então, desses caras do Orszag para fins de estudo estatístico de pequenas escalas turbulentas, num paper do Physics of Fluids. Bom, no ano de 70, o Deardorff então realiza a primeira simulação usando o modelo de Smagorinsky, aquele modelo de 63 do Smagorinsky, modelo matemático e tal, ele vai ser usado mesmo, né, pela primeira vez numa simulação real, né, 7 anos depois. Então a LES, que já é uma coisa menos robusta que a DNS, ela veio depois da DNS em termos da primeira simulação, mas na DNS feita pelo Orszag em 69, ele estava simulando um ponto. Né? A galera queria simular coisas meio que reais, né? Um escoamento em torno de uma parede, de uma superfície, coisas grandes, de aplicação de interesse de engenharia, escoamento em tubo, escoamento em canal, escoamento numa curva. Né? Então a gente precisava avançar em propostas de modelos diferentes, porque a gente já sabia, cara, que com aquele poder computacional da época não teria chance de simular usando o DNS coisas grandes. Tá? Rapidinho tá caindo meu microfone aqui, deixa eu só pendurar, porque isso aqui gera problema. Eu tô usando aqui o microfone na minha barba porque tá muito baixo, enfim, e aí fica ruim o som, então vai ficar aqui mesmo. Tá? Pois bem, e aí então vamos pro ano de 74, em que o Launder, né, aquele cara que escreveu aquele artigo de 2015 contando a história do paper do Osborne Reynolds, que eu contei aqui na última aula, o Launder e o Spound, eles fazem um estudo detalhadíssimo de validação do modelo K-Epsilon, comparando simulações que eles realizaram para 9 geometrias diferentes com experimentos. Então, aquele modelo K-Epsilon de 68 do Harlow e do Nakayama, ele foi extensivamente validado no início dos anos 70 por esses caras, e isso aí deu uma moral muito grande para o modelo K-Epsilon começar a ser usado pelas indústrias. Eu devo ter aqui, cara, em algum lugar, sei lá, esses artigos aqui, eu não sei onde eu estou mais, devo estar aqui. Eu vou achar aqui o meu para mostrar para vocês esse paper do Launder e do Spound, porque ele é bem interessante. Isso aqui deve estar em modelagem de turbulência, artigos usados na cronologia histórica. Tarará, esse daqui. Então já é um estudo computacional, né, do American Computation of Turbulent Flows, do Launder e do Spound, lá do Imperial College. E aqui, eles apresentam assim, uma introdução e tal, mostram o modelo, explica dessas escalas macroscópicas da turbulência, depende de K e de Epsilon, né, fala do tensor de Reynolds, da energia cinética turbulenta aqui,
Enfim, mostra o modelo. Ele tem equações de transporte também para K e para Epsilon. Aqui uma equação de evolução para Epsilon e uma equação de evolução para K. Então o modelo K-Epsilon ele presume que você vai calcular um campo de energia cinética turbulenta, um campo da sua taxa de dissipação. Você vai ter que ter condições iniciais e de contorno para Epsilon e para o K. Então, assim, tem algumas coisinhas que tem que ser melhor exploradas, investigadas, calibradas, testadas, né? Mas ele já foi muito validado. E aqui ele mostra as constantes do modelo, como é que ele lida com os nós perto da parede, né? Enfim, a ideia de uma lei de parede logarítmica aqui, usando já o modelo do comprimento de mistura do Prandtl, que a gente vai falar mais pra frente. E eu quero só chegar nas geometrias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Some applications. Aí vem assim, um jato plano numa corrente que se move, aí faz medições do decaimento, da velocidade na linha de centro do jato, compara com experimentos. Então a galera começou a entrar num lance de validação do K-Epsilon, comparação com o experimento, para várias geometrias, escoamento, né, num tubo, jatos em paredes cônicas, e comparando esse modelo com as predições, com as teorias, com os experimentos. Aqui a camada limite numa pá de turbina, um tanto de experimento dos anos 70. E a galera começou a entrar nesse negócio, né? Degrau, para isso aqui é uma geometria muito explorada, virou um benchmark, o backward facing step, e todo mundo começou a simular degrau e degrau e degrau nos anos 70 e 80, porque esse cara aqui tem um problema sério, né, de descolamento de camada limite, gera uma região de recirculação, e uma série de máquinas tem esse tipo de coisa na sua geometria interna. Então qualquer dispositivo, por exemplo, que queira aumentar a pressão, pressurizar, você pensa, por exemplo, na ideia de um bocal, uma coisa que entra com uma área pequena e essa área fica grande. Nesse aumento de área, a velocidade cai. Por Bernoulli, a pressão aumenta. Então, o fluido ele se vê obrigado a ter que andar contra um gradiente adverso de pressão. Então esse cara acaba voltando para trás, mas está vindo o fluido lá de trás, então isso gera uma região de recirculação. E a galera começou a medir o tamanho dessa região, e tinha até um jargão, a galera chamava de bolha de recirculação, por mais que não tivesse nada a ver com uma bolha, porque não tem duas fases, é tipo só água, por exemplo, ou só ar, mas ficou esse jargão, a bolha de recirculação, a região de recirculação. Então a galera foi no modelo K-Epsilon, né? E esse artigo aqui ele é revolucionário, assim, ele é muito citado porque ele é um trabalho sério de validação de um modelo que era muito barato, que era viável, que era possível de ser rodado na época com aquelas máquinas dos anos 70 e que, porra, batia com um monte de geometria, de experimento. Então a galera foi em cima do modelo K-Epsilon, tá? Esse cara é um cara muito importante no nosso curso, falaremos mais sobre ele com certeza. Bom, em 88, então, a gente já vai para os anos 80 e aqui eu quero começar a entrar numa história que já envolve, cara, turbulência e computação já meio que misturado, assim, né? No ano de 88, quando eu tinha 3 anos de idade, lá na Europa a galera faz uma fundação chamada ERCOFTAC, que é European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion. Bom, por que eu estou falando de uma fundação europeia para estudo de turbulência, ERCOFTAC, né? Porque a ERCOFTAC, tentando gerar uma promoção, um desenvolvimento de novos códigos voltados à modelagem computacional, de escoamentos turbulentos, de interesse industrial, vendo a necessidade, né, da gente desenvolver mesmo mais códigos, porque já tínhamos mais poder de cálculo computacional, já entendíamos, né, o potencial do uso de computadores para fins de simulação de escoamentos turbulentos, como isso poderia dar novas informações para novos problemas que iriam surgir nessa modernização constante dos nossos processos e tecnologias industriais. Ela então funda essa associação e o que ela faz de mais incrível, na minha opinião, é fundar uma base de dados aberta, né, o ERCOFTAC Database, assim. Então a gente tem os casos clássicos da ERCOFTAC, que você tem lá um banco de dados com todos os arquivos de medições, de simulação, de experimento disponibilizados gratuitamente, anos e anos e anos de estudos e teses e teses e teses de doutorado na área, medindo dados, simulando código e colocando todos esses dados, assim, os arquivos de texto com eles, de graça, com os detalhes das geometrias, as medições, para a galera poder fazer código novo e testar modelo novo para validar esses modelos para finalidades, né, de aplicação então comercial, industrial.
Eu acho isso muito legal, essa história, assim, e eu quero, nesse curso, usar esse database da Hercoftac com vocês, quer dizer, com os alunos, né, da UNB e tal, no trabalho final da disciplina, que vai ser pegar um Classic Database, tu vai escolher qualquer um e tu vai simular ele no OpenFOAM e tu vai validar. Então, para ver se você aprendeu alguma coisa de OpenFOAM, e assim, você vai escolher o caso que você quiser. Nesse banco de dados da Hercoftac tem vários lá, tá? Então, muito legal isso daí. Bom, no ano de 90, aí começa agora uma história que eu acho muito interessante, que é inclusive um pouco polêmica, e que envolve essa coisa do OpenFOAM. Porque eu tô falando aqui de OpenFOAM, que legal, que maneiro, mas assim, não chegamos ainda, né, na parte da história em que o OpenFOAM começa a aparecer pra gente. E por que eu tô falando do OpenFOAM? Não tô falando, sei lá, de outro código comercial, né? Não tô falando do Fluent, não tô falando... Porque eu não tenho nenhum interesse, assim... nunca tive nenhum interesse, né, no uso de códigos comerciais, porque sempre entendi que eram caixas pretas, fechadas, herméticas e muito caras, né, vendendo licença para as pessoas, e sempre tive muita clareza, assim, vamos pôr clareza de classe dentro do contexto acadêmico, de me perceber sempre num contexto de uma universidade que não tem dinheiro para você ir para o congresso, que é tudo muito difícil, tudo muito velho, que não tem papel higiênico no banheiro, e aí eu vou ter que ficar pagando para código, cara, isso não faz sentido para mim. Então eu sempre fui por esse lado assim, né, do software livre. Tô com a minha camisa aqui, ó, né, do meu pinguim do Linux, né? Aqui uma referência legal que tem o pinguim, também tem o Dark Side of the Moon, que é, sei lá, o disco mais incrível que o ser humano já fez na história da humanidade. Pois bem, então sempre tive mais afinidade com essas tecnologias gratuitas, abertas, Linux, né? O Fortran tem o Intel Fortran Compiler que a gente usa aí, que é muito maravilhoso. E eu comecei a ouvir falar de OpenFOAM assim, há muito tempo atrás, e, cara, eu demorei muito tempo para realmente entender assim a coisa incrível que é o OpenFOAM, e eu estou numa fase da minha vida em que eu estou um pouco encantado, querendo aprender mais de OpenFOAM. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu decidi gravar esse curso é porque eu quero aprender mais OpenFOAM, e assim, a coisa que mais me motiva a aprender um assunto novo é me colocar a obrigação de ter que explicar ele para alguém, entendeu? Então, assim, geralmente eu penso nos cursos que eu vou ministrar muito com base naquilo que eu quero aprender mais, que eu quero estudar mais, né? Já que eu tenho essa profissão incrível, né, na qual eu posso estar sempre estudando coisas que me interessam e transmitindo isso, essa é a grande beleza da coisa. Então eu decidi, tipo, para me forçar a ter que aprender OpenFOAM, eu vou gravar um curso e vou falar de OpenFOAM e vou ensinar OpenFOAM para vocês. Eu estou super motivado estudando e, enfim, fazendo alguns cursos. E aí vou fazer o meu melhor para passar para vocês esse conhecimento assim, de uma maneira bem palatável, bem didática, assim, que é a minha função como professor. Então, falaria um pouquinho sobre a história do OpenFOAM. Ele começa no início dos anos 90, com esse cara, o Charlie Hill, e eu fui atrás para ver essa história, eu fui atrás de fórum, de CFD online. Foi um trabalho, inclusive agradeço muito ao meu aluno de doutorado, quer dizer, meu ex-aluno, que agora já é doutor, né? Que ato falho, o meu colega, doutor, pesquisador, engenheiro, mestre, pós-doc lá, o Ciro, meu braço direito, porque ele também está me ensinando muito de OpenFOAM, e ele que me mandou algumas informações muito úteis que eu até utilizei para poder montar essa parte aqui da aula de hoje, né? Então fui atrás de fórum e tal, porque é uma história meio nebulosa, tem umas polêmicas, tem algumas brigas pela propriedade intelectual do OpenFOAM. Então a história que eu consegui obter aqui na internet para contar para vocês, a fonte principal é esse cara aqui, que eu virei meio que fã dele, eu vou explicar por quê. Deixa eu pôr aqui, até sublinhar o nome do cara, né? O Jazak, eu não sei pronunciar o primeiro nome dele, Wojciech, não sei. Esse cara foi um dos desenvolvedores originais do OpenFOAM. Eu tô vendo um curso agora desse cara no YouTube, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Que é esse aqui, ó. Introduction to OpenFOAM, a User View Part 1. Tô na parte 2 já, o resto tá vendo no outro canal, mas enfim. Aqui, cara, são 5 vídeos, assim, dá umas 5 horas de aula, em que esse cara explica, velho. Então ele explica, assim, todo o princípio básico de funcionamento, o cara entende muito, mas muito mesmo, assim. E vendo esse curso eu vi que ele entende muito do OpenFOAM, de programação orientada a objeto, de C++, e de física, e de matemática, e de mecânica dos fluidos. O cara, assim, né, até hoje continua
escrevendo artigo científico e divulgando o OpenFOAM e colocando de graça as coisas na internet. Então esse cara assim, cara, eu encontrei num fórum de CFD que o Ciro me mandou, tava aqui ó, uma polêmica, compartilhar com vocês, né? Eu posso inclusive pôr o link desse fórum aqui nos comentários. E alguém fala assim, tô curioso, né? Atualmente, quando a gente vai no Wikipedia e vê quem foi, né, o autor original, tá esse Henry Weller. Alguém pode me falar quem foram os primeiros que estavam ali programando e tal? Aí o próprio Jazak, ele dá aqui, eu te dou 3 referências, né, que o Weller tenta suprimir todo dia desde 2004, então rolou alguma treta em 2004 entre o Weller e o Jazak, ele põe aqui umas referências, e aí ali gerou-se uma polêmica em relação a quem foi o cara original, começou a escrever o OpenFOAM, e aí a galera, ele lista aqui uns 10 contribuidores daquela época, né, que estavam programando o OpenFOAM no começo. Depois isso aqui, alguém vai lá no código-fonte, dá um comando para rastrear onde está ali o nome das pessoas que programaram aquilo ali, ele encontra quantas ocorrências dão, né, para as linhas de programação do Jazak, do Weller, lança polêmica, aí vem o Jazak, essa história é muito legal, e aí ele conta aqui essa história aqui, os detalhes e tal. Então baseado nesse depoimento, essa aqui é a fonte, não é o Wikipedia, né, é o próprio cara num fórum, membro ativo, contando a história do OpenFOAM, o cara estava lá no começo, então eu vou pegar ele como referência, tá? E o que eu encontrei é o seguinte, que em 90, um cara que era o Charlie Hill, fazendo um doutorado lá no Imperial College, ele começa a escrever as primeiras linhas do que seria o FOAM, ainda não era OpenFOAM, era só FOAM, num grupo do professor Gosman, lá no Imperial College, né? E a tese dele, no fundo, não era sobre CFD e tal, mas era de computação gráfica e como é que você poderia apresentar resultados de CFD graficamente naquelas estações de trabalho na época. E aí o FOAM começa como isso, uma coisa para você mostrar resultado, não para simular as coisas, tá? Quem falou isso foi o Jazak, né? Bom, aí a gente vai para um outro ano correlacionado, eu vou começar agora a linkar a história do FOAM, falar um pouco do Linux, né, porque a minha ideia é usar OpenFOAM no Linux para simular escoamento turbulento. Esse é o mundo em que habito, esse é o mundo que admiro, esse é o mundo no qual acredito, assim, tá? E esse é o mundo no qual eu gostaria de ver mais pessoas vivendo, assim. Eu acho, cara, que eu sinto que muita gente na academia do Brasil ainda não sacou mesmo, assim, o que é esse poder do OpenFOAM. Eu não sei, cara, eu não vejo isso tão disseminado como eu acho que poderia ser num contexto de um país pobre, né, com muita dificuldade financeira nas universidades e com muita gente brilhante, competente pra caramba, excelentes programadores, não tem uma cultura forte de OpenFOAM, sabe? Nos departamentos de engenharia mecânica, né? A galera usa muito programa caro, assim, enfim, cara. Então, vou fazer aqui realmente uma campanha pela liberdade, pelo código aberto, pelo código livre, pela autonomia do usuário de mudar os códigos e de customizar o código para simular uma coisa que ninguém nunca simulou, né? O OpenFOAM tem esse talento, assim, sabe? O Jazak, naquele vídeo que ele estava falando lá, ele conta de um problema que ele simulou usando o FOAM, né? Que era do processo de você pegar uma massa para fazer pão, que tem lá água com fermento, com pó, tem partículazinhas de vários tamanhos, e tem ali um líquido, aí você pega esse cara, põe no forno e você esquenta, esse cara vira um pão. E aí ele foi assim, cara, esse é um problema muito sério, um problema difícil, porque isso envolve mais de uma fase, isso envolve transferência de calor por radiação das paredes do forno para a massa, isso envolve uma condição de contorno, né, complicadinha, que na superfície do pão ele troca calor com o ar que está ali em volta no fogão por convecção, mas esse calor entra por condução, então envolve condução, convecção e radiação. Bom, a convecção depende do movimento de um fluido, de como que o ar se mexe dentro do forno, né, e como que a água também evapora dentro da massa, então envolve mudança de fase, evaporação de gota, transferência de calor com condução, convecção, radiação, condição de contorno complicada. Isso envolve conservação da massa, né? Porque o pão vai crescendo, mas tem coisa que evapora, que desaparece, tem reação química também. E ele foi listando os princípios e falou, cara, você jamais conseguiria simular isso usando um código comercial que já existe.
Porque os códigos comerciais, eles são fechados e voltados para coisas muito específicas. Você não tem a liberdade de abrir o teu código ali e mudar as equações que tu vai resolver, né, incorporar um código com outro código ali dentro. E o FOA não, o FOA te permite umas coisas assim absurdas. E ele simulou esse problema usando o FOA. Né? Então o FOA, mais do que um simulador que você aprende ali a operar uma simulação e sair alguma coisa, ele é, cara, um grande solver de equações diferenciais parciais, usando todas as técnicas numéricas que você pode imaginar, né? Usando elementos finitos, volumes finitos, usando cara, esquemas diversos assim, level 7 e volume of fluid para rastrear a interface. Você pode resolver turbulento, laminar, com troca de calor, sem troca de calor, com coisa magnética, problema de acústica misturado, porque análise de tensão, porque no fundo tudo é equação diferencial, né? E você pode mudar as equações ali, né, programando coisas muito pequenas, usando essa filosofia de programação orientada a objeto, né? E C. Enfim, cara, então é uma coisa maravilhosa. Eu vou focar bastante aqui no OpenFOA. No mesmo ano que o Charlie Hill começa então essa tese dele de doutorado para escrever as primeiras linhas do FOA, iniciam também as conferências ETMM, né, ERCOFTAC Symposium in Engineering Turbulence Modeling and Measurements. Então aí a ERCOFTAC também lança uma série de conferências para gerar uma aproximação da academia com a indústria, tentando, né, desenvolver esses códigos numéricos mais baratos computacionalmente para simulação numérica, capazes de atender realmente esses interesses industriais. Então é uma aproximação que ela organiza, cria um database, cria as conferências e ela gera esse movimento. No ano seguinte, né, 91, esse cara, que eu também sou muito fã desse maluco, Linus, isso é um programador, isso aí eu não sou nada, sabe? Isso eu sou uma criança, assim, né? Tipo, esse cara realmente é um programador. Ele, engenheiro de software lá da Finlândia, ele começa a desenvolver um projeto pessoal na universidade ainda, tentando desenvolver um sistema operacional gratuito que mais tarde seria o Linux. A história do Linux é fascinante, é uma coisa incrível. Eu recomendo que vocês pesquisem documentários no YouTube sobre o Linus. Quem é esse cara, velho? Vocês vão ver que é uma história, tem uma história muito louca, assim, é um cara realmente muito obcecado com o kernel do sistema até hoje. Continua, é o cara mais ativo, programa pra caramba, continua desenvolvendo esse kernel, é o grande projeto da vida dele, né? É um cara que ficou famoso, poderia se aposentar, não precisava de dinheiro mais para nada, mas ele continua lá, acorda, vai para uma esteira lá, é uma zona assim o escritório dele, um monte de coisa bagunçada, ele fica lá programando, né? Até hoje é assim, sabe? Então lança realmente um computer geek aí que desenvolveu um sistema operacional maravilhoso, gratuito, incrível, que eu venho usando desde 2006 também, assim. Eu comecei a usar Linux e desde 2006 eu nunca mais usei outro sistema operacional que não fosse o Linux, né? Então, tem uma gratidão muito muito significativa assim ao Linux, tá? Pois bem, em 93, então, começa a acontecer uma série de eventos vinculados a esse universo da OpenFOA que eu acho muito interessante e que conta um pouquinho dessa polêmica em torno de quem foram as pessoas, tá? Em 93, a galera começa a estruturar o FOA para ele deixar de ser um código para fazer simplesmente visualização, né, para eu ver as coisas ali, mas para ser um código bem básico de CFD, de computar, de simular mesmo, simular um escoamento, de resolver as equações diferenciais ali e tal. E a primeira simulação que foi rodada no FOA foi a de um escoamento em torno de um cilindro. Essa coisa básica, assim, isso que falou foi o Jazak lá no fórum, né? Essa coisa básica de você ver o escoamento em torno do cilindro, que você vê em Mecânica dos Fluidos 2, né? Que a geometria mais explorada na história foi realmente, então, a primeira inspiração para você começar a desenvolver o OpenFOA. No mesmo ano, o Jazak, durante a sua tese, então, de doutorado, ele começa a brincar com o FOA. Né? Esse cara até hoje tá programando então ainda no FOA. Então você pensa bem, em 93, cara, para 2023 foram 30 anos. Tem 30 anos que esse cara tá programando esse código, velho. Né? Desde o começo, ele conhece muito esse código. Então, assim, você vê um curso dele de 5 horas no YouTube explicando linha por linha as ideias, as estruturas do arquivo. É uma coisa preciosa.
né? Tem que ter um pouco de paciência, porque é lento, e essa é uma virtude, né, que cada vez mais a gente está com dificuldade de ter, né, mas assim, compensa. Então ele começa a brincar lá no FOAM, né, para fazer algumas visualizações de escoamento do antigo solver em Fortran, e nesse mesmo ano ele começa a trabalhar também no FOAM, mais voltado a finalidades de CFD, junto com esse cara que é o Henry Weller. Então quando você vai pesquisar no FOAM, no Wikipedia mesmo você não vê o nome do Yazaki, você vê só o Weller aí. É o cara que aparece lá, tá? No Wikipedia. Eu fui pegar essa informação lá do Yazaki, num fórum, né? E aí, 2 anos depois, a Ercoftac então começa a fazer essa grande base de dados, né? A database começa então em 95. E aí em 2000, cara, o Yazaki e o Weller, os dois juntos, né, que estavam lá em 93, ambos alunos de doutorado no Imperial College, programando em C. 7 anos depois, já doutor e tal, os caras fazem uma companhia chamada Nabla Ltd. para continuar esse processo de desenvolver o FOAM, porque uma vez que eu tivesse essa ferramenta mais desenvolvida, eu poderia então utilizar isso aí para vender para a indústria, sei lá, né? E aí, cara, em 2004 acontece uma treta. Não sei o que é, alguma coisa acontece em 2004, e olha os dois fatos no mesmo ano. O Weller se junta com outros dois caras, o Green Shields e o Martin Johnson, fundam uma outra empresa, a OpenCFD Ltd, para desenvolver e lançar de maneira aberta e gratuita o OpenFOAM. Até aquele momento não era Open, era só FOAM, eram uns caras fazendo um código, talvez com interesse comercial, não sei, não estava ainda lançado, era um código acadêmico, veio da universidade o FOAM. E aí em 2004 acontece alguma coisa, esse Weller que estava com o Yazaki pula fora, funda uma outra empresa com uma outra galera e fala, vou lançar isso aí de graça mesmo. Nesse mesmo ano, o Yazaki funda uma outra empresa, que é a Wiki Ltd, e mantém um braço do OpenFOAM, que é o FOAM Extended. Então, ele vira OpenFOAM em 2004, pela OpenCFD, e tem um outro braço, né, o FOAM Extended, pela Wiki Ltd. Tanto é que, se você for ver assim, você vai ter uma versão do OpenFOAM que você vai baixar do openfoam.com e uma do openfoam.org. É a mesma estrutura, mas tem algumas diferencinhas. Uma tem mais tutoriais, a outra lida de maneira um pouquinho diferente, com algumas equações ali de estado. Então, uma, por exemplo, coloca lá a equação da energia em termos de uma energia interna, a outra já em termos da temperatura. Talvez tenha alguma coisa ali de um viés mais de uma galera da engenharia química num dos braços, uma galera mais da engenharia mecânica no outro, mas é a mesma coisa. Tem o openfoam.org, o openfoam.com, eles estão em versões diferentes, mas tem braços aí sendo desenvolvidos, teve alguma treta aí. Em 2011, né, a OpenCFD, essa empresa que o Henry Weller cria, né, com o Green Shields e com o Janssens, ela transfere os direitos do código-fonte do OpenFOAM a uma outra empresa recém-criada, que é OpenFOAM Foundation, que é o que você vai encontrar hoje em dia aí, com vários tutoriais. Então o OpenFOAM tem uma história muito louca e assim, muito particular, que gera como efeito colateral uma profusão de excelentes materiais e tutoriais na internet, porque tem duas empresas, tem mais de uma empresa diferente tentando desenvolver o OpenFOAM. Essa galera foi meio que brigando, mas como ficou um negócio meio que open, o que acontece, eu acho? A galera ganha dinheiro hoje em dia com consultoria e tal, tem muito domínio daquele assunto, e aí todo mundo meio que usa, por ser aberto, quanto mais gente usar, melhor para eles, porque eles vão ser os caras que mais sabem daquele assunto e vão poder dar consultoria para mais empresas, porque tem mais gente usando. Então, sendo aberto é um atrativo para as pessoas usarem, e quanto mais gente usando e sendo aberto, mais vai se conhecendo o código, mais novas coisas vão podendo ser simuladas no OpenFOAM. Isso tem inclusive a ver com uma estrutura na qual ele é baseado, eu vou falar sobre isso. O OpenFOAM ele se baseia em tutoriais, em casos testes, isso é uma ideia também genial, né? Mas vai chegar a hora do OpenFOAM, né? Então, você tem várias empresas desenvolvendo, então tem muito material bom para você consultar na internet. E muita gente programando aquele código, né? Muitos usuários com acesso ao código-fonte. Pois bem, então em 2011 a OpenCFD transfere esses direitos do código-fonte do OpenFOAM para a OpenFOAM Foundation e é comprada por uma empresa chamada Silicon Graphics International, né? E aí os novos diretores dessa OpenFOAM Foundation são quem? O Weller e o Greenfields. O Janssen foi embora, deve ter cansado. E aí um cara que é o Crystal DeHouvrac, que é o CEO do grupo que comprou a OpenCFD.
Então entrou um cara lá na Open For Foundation, talvez um cara mais capitalista, comprou a empresa e tal, um lance de grana, o Jazak e o Weller partiram, e assim, esse Weller é um cara que você não vê ele dando curso, você não vê muita coisa. E o Jazak até hoje é um cara ativo, que está dando curso, né? E, cara, e ele tem aqui um curso maravilhoso, eu vou vir aqui na Wiki, né, que é a empresa dele. Se bem que eu acho que não é aqui não, cara, é no site da Wiki, é um outro site. Onde é que tá isso aqui, velho? Deixa eu ver aqui, eu acho que tá aqui. Aqui, ó. Introduction to OpenFOAM, a User View, né? Isso aqui eu peguei, cara, do openfoam.com, né, de um curso que tem a 3 Series Weeks. Então, uma série de 3 semanas, cada dia um plano para você estudar OpenFOAM e aprender tudo. Então tem dia 1, passos iniciais, dia 2, visualização. Aí no dia 3 tem esse Introductory Course, né? Que se você clicar aqui assim, é um curso do professor Jazak, um dos fundadores iniciais do OpenFOAM, em que aqui tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Isso aqui vai pro link no YouTube. Tá? Então tá aqui, o cara já começa a palestra com o terminal aberto lá, velho. E ele vai programando na hora e mostra como é que você muda os arquivos da simulação. Enfim, cara, muito material bom. Então tem esse cara aí, o Jazak, e eu tentei contar um pouquinho a história, né, por uma perspectiva dele, até mesmo em respeito ao que ele vem fazendo em termos de disseminação, de conhecimento aberto, e um cara com claro domínio do que está falando ali. E é isso. Então isso aqui são algumas imagens do que o OpenFOAM faz, né? Simulação tridimensional, bidimensional, em diferentes geometrias, com interfaces se movimentando, né? Simulação em torno de um perfil de avião, simulação de um jato, uma simulação em torno de uma moto, com máquina que gira, com malha que gira, perdão, malha que pode girar, cara, que doideira, né? Então ele tem vários solvers que resolvem um monte de problema diferente. Esses solvers você pode editar, mudar o tamanho das coisas, as propriedades, as condições de contorno, editar a malha. Tem que ter um domínio, sim, de programação orientada a objeto, pelo menos não um domínio, mas alguma noção de ideias básicas, assim, porque ele trabalha com classes, objetos, atributos, etc. Isso é uma coisa que, para mim, está sendo ainda uma coisa que eu estou trabalhando assim na minha cabeça, porque eu sempre fui da programação estrutural, assim, sabe, procedural, né, que a galera chama, sequencial, bruta, Fortran, e o OpenFOAM ele foi construído com base num outro paradigma, assim, que é novo para mim, mas eu estou aqui também estudando programação, né, a objeto, para entender algumas ideias básicas, para começar a me sentir um pouco mais seguro em navegar no OpenFOAM, mas a minha ideia no fundo é tentar divulgar um pouco do que eu sei, tentar chamar aqui talvez mais para frente pessoas que saibam mais do que eu para dar alguma aula junto comigo sobre o OpenFOAM e tentar estimular mais pessoas a usarem o OpenFOAM, assim, criar uma cultura, né, aumentar essa cultura do OpenFOAM nas universidades brasileiras, nesses nossos microcosmos que habitamos. Galera, então acho que, cara, por hoje é isso. Já falei demais, ó. Deixa eu ver aqui. Tô há quase 1 hora falando, mas eu consegui acabar essa introdução em 3 partes, com uma, né, grande contextualização histórica da turbulência, da computação, né, dos códigos, dos solvers, da simulação computacional, né, dessa aplicação e tal. Então acho que deu para dar uma visão geral de algumas coisas que a gente vai ver nesse curso. Agora a ideia, né, que eu penso daqui para frente é gastar um tempinho tentando abrir um pouco mais algumas questões mais de conceito. Então pegar, por exemplo, mostrar o tensor de Reynolds aparecendo a partir de Navier-Stokes, definir essas propriedades estatísticas, né, que a gente vai usar nas decomposições, para realmente vocês verem ali o tensor de Reynolds surgindo. Tentar deduzir um pouco mais de equação, né, tentar deduzir de repente uma equação de evolução para energia cinética turbulenta, para vocês entenderem que essas equações de transporte para essas quantidades médias turbulentas, elas têm uma fenomenologia, seria essa palavra. Então são equações de transporte, tem mecanismos que vão aumentar a dissipação, mecanismos que vão diminuir a dissipação, termo-fonte, né? Não vou deduzir talvez assim os detalhes do K-epsilon, porque eu acho que é um negócio muito complicado, talvez, e assim, demoraria muito tempo. Mas vou pensar também, vamos sentir. Mas quero dar um apanhado geral, misturando dedução matemática, falando um pouco mais de física. E quando eu senti que a gente meio que passou assim no básico de alguns entendimentos, você sabe o que é K, o que é epsilon, o que significa, uma escala típica de epsilon, de K e tal, né?
aí quando eu sentir que tá legal, sabe o que é uma lei de parede e tal, eu vou pro OpenFOA. Então tem essa parte inicial de história, vai ter uma parte de dedução, de matemática, aquela coisa um pouco mais teórica, para a gente saber um pouco mais de turbulência mesmo, algumas características adicionais desse fenômeno, algumas métricas que a galera usa para investigar isso, mostrar alguns artigos de trabalhos nessa área de turbulência, até para a galera também se familiarizar um pouco mais com a linguagem, com o idioma que é usado para falar do fenômeno. E depois que eu falo, tá bom, legal, vamos brincar de OpenFOA? Aí como é que instala o OpenFOA? Vamos rodar aqui uma simulação, vamos brincar. Posso pegar vários casos, assim, testes e resolver vários probleminhas diferentes com o OpenFOA para a gente dar uma navegada nessa estrutura interna de como os arquivos, né, de configuração de uma certa simulação se comunicam entre si, funcionam, o que eles significam, como que a gente pode alterar eles para poder fazer outras simulações. E aí no final eu quero ver se eu organizo de trazer o Ciro aqui, esse meu ex-aluno que sabe muito mais do que eu sobre o OpenFOA, para ele ensinar para mim mesmo algumas coisas que eu não sei. Como é que a gente de repente edita um caso teste do OpenFOA para implementar novas equações diferenciais parciais a serem resolvidas? Né? Talvez falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente modifica um pedaço de código-fonte, né? Que já é uma coisa um pouco mais sofisticada que eu mesmo não sei ainda, mas que a gente pode trazer pessoas aqui para ajudar a gente a entender. Tá? Então, por hoje é só. Agradeço aqui a atenção. A gente se vê na próxima aula do Ciência e Brisa. Espero que estejam curtindo aqui esse curso. Deixem feedback, se está bom o curso, se está ruim o curso, se está interessante. E a gente se vê numa próxima aula do canal do Ciência e Brisa.